Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente. Na aula de hoje, nós falaremos de conservação de massa e energia, as leis que regem esses fenômenos. Então, quando a gente fala sobre o universo, né, é comum a gente dividir o universo em matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, e energia, que seria a capacidade de realizar trabalho. Então, é extremamente importante que a gente entenda isso. A energia, ela não possui massa e ela não ocupa lugar no espaço. Ela é simplesmente a habilidade de um corpo de realizar trabalho. Geralmente, realizar trabalho significa deslocar-se, né, ou deslocar um outro corpo no espaço, tá? Então, há uma interação entre a matéria e a energia, sem sombra de dúvidas, né, porque a energia é essa capacidade da matéria em realizar trabalho, então elas estão ligadas, intimamente ligadas, mas são duas coisas distintas do ponto de vista da mecânica clássica. Se nós estivéssemos falando de mecânica quântica, as coisas mudam um pouquinho, mas não é por onde nós vamos caminhar nessa disciplina. Então, surge uma pergunta: se o que mais difere a massa, a matéria da energia é a massa, o que que é massa? Então, quando a gente pergunta o que é massa, é muito comum que o estudante pense massa é a quantidade de matéria, mas não é verdade. Quantidade é aquilo que você pode contar. Se eu tenho uma dúzia de ovos, eu tenho 12 ovos. Essa é a quantidade de ovos em uma dúzia. Qual é a quantidade de lápis em um cento de lápis? São 100 lápis. Qual é a quantidade de borrachas em um milheiro de borrachas? São 1000 borrachas. E existe um outro grupo, né, que é chamado de grosa. A grosa são 144 unidades, são 12 dúzias. Então, qual é a quantidade de bolas em uma grosa de bolas? São 144 bolas. Qual é a quantidade de matéria em um mol de um determinado elemento? São 6,02 vezes 10 a 23 átomos daquele elemento. Então, isso é quantidade. A massa não é algo que a gente possa contar. Ela, na verdade, é descrita, e aí sim pela mecânica quântica, né, pela teoria da relatividade, como a habilidade que um corpo tem de deformar o espaço-tempo. Então não é algo simples de explicar, mas é extremamente simples de medir. A gente mede facilmente o espaço que um corpo ocupa, né, que é o seu volume, e a gente mede facilmente a sua massa, colocando ele sobre uma balança, por exemplo. Então a gente mede muito facilmente, mas é difícil de explicar o que é, porque na verdade é essa habilidade que o corpo tem de causar uma deformação nesse tecido do universo, digamos assim, tá? Bom, por que que isso é importante? Porque existe uma lei chamada de Lei da Conservação da Massa. O que que é a Lei da Conservação da Massa? Vocês ouviram já uma frase que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase, ela geralmente é atribuída a Lavoisier, mas ele nunca disse exatamente isso. O que Lavoisier disse foi uma outra coisa. Quem disse na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi o poeta latino Titus Lucrécius, baseado nas ideias que já eram defendidas por um filósofo grego chamado Epicuro. Então, muito antes de Cristo já havia essa ideia de que não se podia destruir a matéria, mas transformá-la de um tipo em outro tipo, né? De um material, um objeto em outro material ou outro objeto, mas sem perder a quantidade de matéria que tem ali. Bom, o que Lavoisier disse, na verdade, foi ao término de uma reação química, a massa total inicial dos reagentes é igual à massa total final dos produtos, que em outras palavras significa que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu não posso destruir a matéria, eu não posso criar a matéria novamente na mecânica clássica. Se a gente estiver falando de aceleradores de partícula, é uma outra história, tá? Bom, isso na questão ambiental é extremamente importante, porque nós vamos ver que essa matéria vai sofrendo transformações no ambiente e ela vai mudando de uma substância em outra substância, obviamente, como há um transporte dessa matéria e como há uma transformação dessa matéria de um tipo em outro tipo, com o consumo de energia. Então, a matéria não é destruída,
ela é sempre transformada e transportada, né? Então ela vai de um lugar para o outro lugar, de um organismo para outro organismo, e ela muda de uma substância em outra substância. Mas para que esse trabalho seja realizado, é preciso gastar energia. E aí vai entrar então uma série de questões importantes para a questão ambiental. Por exemplo, na produção humana, a gente tem um processo que é linear. Geralmente nós pegamos a matéria-prima, gastamos energia e transformamos isso em um produto. Aqui o exemplo da cerveja, em que a gente pega o cereal, né, que pode ser a cevada, o arroz, o milho, e a gente coloca o lúpulo e aí transforma isso através de fermentação produzindo uma cerveja, e além da cerveja, que é o produto principal, nós vamos ter subprodutos ou resíduos. Então esse processo é linear e no final, após ser consumida a cerveja, esses resíduos são descartados. Mas na natureza, os processos não são assim. A gente precisa mudar essa lógica de transformar a matéria-prima em um produto que no final vai virar um resíduo de forma linear, porque isso consome os recursos naturais, consome energia e essa energia acaba sendo desperdiçada quando isso é descartado na forma de um resíduo. Na natureza, o que a gente vê é que a matéria-prima é transformada em um produto e esse produto, que vira um resíduo de um determinado organismo, se torna matéria-prima para outro organismo, num ciclo, né, que a gente chama de cadeia trófica, por exemplo, ou cadeia alimentar. Então, o que acontece é que a transferência desse material, como eu já disse, ele consome energia, né? E essa energia também é regida por outras leis. E a primeira lei da termodinâmica diz que a energia não pode ser perdida. Então ela é convertida de um tipo em outro tipo e ela é transferida de um corpo para outro corpo. Então existe, na verdade, apenas dois tipos de energia: energia cinética ou energia potencial. Bom, se a gente pensar na temperatura, por exemplo, a temperatura é energia cinética. Por quê? Porque ela mede a quantidade de energia, de movimento das nossas moléculas. Quanto mais as nossas moléculas vibram, se contorcem, enfim, quanto mais elas se movimentam, mais temperatura tem o nosso corpo. Então, quando eu meço a temperatura de um corpo, eu estou medindo a quantidade de energia cinética que tem naquelas partículas que compõem aquele corpo. Tanto que o zero absoluto, que é o zero Kelvin, seria uma ausência total de movimento. É um estado teórico. A entalpia, por outro lado, é uma energia potencial. Ela é a quantidade de energia que está armazenada nas moléculas. Ela também está ligada à vibração dessas moléculas e à tensão que é formada pela força de repulsão entre a eletrosfera negativa de um átomo e a eletrosfera que é negativa de outro átomo. Também há uma força de repulsão do núcleo positivo de um átomo para o núcleo positivo do outro átomo, embora exista uma força de atração entre a eletrosfera de um átomo e o núcleo do átomo vizinho e vice-versa. Então existe aí um balanço de energia em que as cargas opostas se atraem e as cargas iguais se repelem. Então isso cria uma tensão, como se fosse um elástico esticado. Essa entalpia, então, é essa energia potencial que está guardada nas ligações químicas. Quando essa molécula se quebra, essa energia é liberada na forma de energia cinética, que é exatamente o que a gente chama de calor. Qual é a diferença, então, entre temperatura e calor, né? Porque, como eu estou dizendo aqui no final desse slide, a gente não consegue medir a quantidade de energia potencial que tem num determinado corpo. A gente mede a energia cinética. Então, quando há uma variação de entalpia, há liberação de calor e é isso que a gente mede. Então, o que é esse calor, né? Qual é a diferença entre temperatura e calor? O calor é, na verdade, a quantidade de energia que eu transfiro de um corpo para o outro. A energia cinética das partículas de um corpo é a sua temperatura. E ao entrar em contato com um outro corpo que tem uma temperatura menor, que tenha menos calor, então existe um fluxo de calor em que o calor sai do corpo mais quente, com maior temperatura, para o corpo menos quente, com menor temperatura, ou mais frio, como se chama, né? Então essa energia no trânsito, né, sendo transferida de um corpo para o outro, é chamada de calor. Vejam que tanto calor como temperatura são energias cinéticas, ao contrário da entalpia, que é a energia potencial. Tá? E o calor sempre vai fluir daquele corpo que tem mais temperatura para o que tem menos temperatura.
Bom, a primeira lei da termodinâmica ela vai mostrar que essa energia, então, ela não é perdida, né? E ela sim é transferida. Então, quando um organismo fotossintetizante recebe nas suas células, lá no cloroplasto das suas células, a luz do sol, ele consegue converter essa energia solar em energia química, produzindo uma molécula de glicose, por exemplo, além de outras moléculas que podem ser produzidas, a glicose vai ser aqui o nosso exemplo. E liberando oxigênio para a atmosfera. Já os organismos que se alimentam, por exemplo, desse vegetal, né, vamos dar aqui um exemplo de um vegetal, ele vai receber essa glicose ao se alimentar, que está cheia de energia potencial que a gente chamou de entalpia, por causa das moléculas que estão formadas ali através de ligações químicas que guardam dentro de si a entalpia. Então, ao respirar, os organismos quebram a molécula de glicose e, portanto, liberam calor. E esse calor é transferido para uma molécula chamada de ATP. Então, novamente, eu vou guardar energia na forma de entalpia, tá? E aí o ADP, que tem dois fósforos, dois fosfatos, recebe mais um fosfato, então aumenta a sua entalpia e transfere esse calor para outras reações químicas que o corpo precisa. Enquanto isso, a gente libera de volta para o ambiente água e CO2. Esse CO2 que a gente liberou para o ambiente vai para aqueles organismos fotossintetizantes que, novamente, vão usar a luz do sol para produzir glicose e guardar energia na forma de energia química. Bom, a segunda lei da termodinâmica ela está ligada à quantidade de entropia que um sistema tem. Então diz essa lei que a quantidade de entropia de um sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, ou seja, automaticamente o grau de desordem de um sistema tende a aumentar. O próprio universo, ao se expandir, ao se espalhar e ao distanciar os corpos celestes, né, uns dos outros, faz com que haja um aumento da entropia do universo. Então, todo sistema que esteja isolado termodinamicamente vai ter um acréscimo da sua entropia. Então, em linguagem de gente, o que é que isso significa? Que as transformações de energia elas envolvem conservação da quantidade de energia, mas acaba perdendo aquilo que a gente chama de qualidade dessa energia. O que é a qualidade da energia? Uma energia com maior qualidade é aquela que consegue realizar mais trabalho. Então, Zelito, como é que isso é possível? Nós sabemos que a função trabalho é uma função que depende do caminho. Então, se você faz em uma única etapa, você tem uma quantidade de trabalho. Se você faz em várias etapas, você tem uma quantidade de trabalho diferente. E isso a gente vai observar nos organismos vivos. Então, quando nós pensamos nos sistemas vivos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a célula. A célula é extremamente organizada. Como ela pode ser tão organizada se o sistema deveria se desorganizar, se deveria aumentar a desordem do sistema? Então, acontece naturalmente esse aumento de desordem, mas eu posso organizar o sistema gastando energia, que é o que a célula faz. Então, ela se organiza gastando energia, mas além disso, ela causa desordem nas vizinhanças, produzindo aquilo que a gente chama de resíduo. Então, quando as células se organizam, elas aumentam a desordem das vizinhanças e elas consomem energia. Não é possível organizar um sistema sem consumo de energia. Um exemplo claro é o quarto de vocês. O quarto de vocês tem uma tendência a se bagunçar sozinho, né? Você vai para a universidade, vai assistir aula, quando você volta parece que está mais bagunçado. Mas ele não se arruma sozinho. Para a gente arrumar o quarto, a gente precisa consumir energia trabalhando, realizando trabalho. Nos sistemas vivos é a mesma coisa. Quando nós pensamos, por exemplo, no fluxo de energia que vai se formando nas cadeias alimentares, o que acontece é que os organismos fotossintetizantes, os organismos que são produtores, eles recebem uma quantidade de luz que vem do Sol. Mas nem toda luz que toca nesse organismo é absorvida. Uma parte dessa luz é refletida e por isso nós vemos esse objeto ou esse organismo. Bom, uma pequena parte dessa luz toda que incide sobre ele é realmente assimilado. Daquilo que é assimilado pelos organismos vegetais, uma parte é perdida na respiração. Ele gasta essa energia. Como a gente já falou, ele tem que se organizar e para se organizar ele precisa gastar energia.
e uma parte dessa energia vira realmente biomassa. Essa biomassa é transferida para um herbívoro quando ele se alimenta. Porém, boa parte disso já é resíduo, nem é assimilado. Por quê? Porque o vegetal, por exemplo, essa árvore que está aí na figura, ela forma casca, ela forma caroço, que são partes que não são digeridas. Então, esse resíduo é descartado na forma de fezes pelo herbívoro e não é assimilado por ele de forma nenhuma. Uma parte dessa energia que veio na forma de alimento vai ser realmente assimilada pelos herbívoros. Mesmo assim, parte do que ele assimilou ele perde na respiração e apenas uma parte vira biomassa. Mas essa biomassa que o herbívoro produziu, uma parte dela são pelos, unhas, dentes, ossos que não são aproveitados pelo carnívoro que se alimenta desse herbívoro. Então isso sai nas fezes. Apenas uma parte disso é realmente assimilada. Daquilo que é assimilado, uma parte é perdida na respiração e a outra parte vira biomassa. E assim por diante, num efeito em cascata. Então, nós vamos vendo que ao longo da cadeia trófica, a gente vai perdendo energia para as vizinhanças. Ela não desaparece, ela não deixa de existir, ela é transferida dos organismos vivos para as vizinhanças, ou na forma de calor, ou na forma de resíduos, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue entender por que que, por exemplo, os animais que são lá no topo da cadeia trófica, eles precisam se alimentar de outros animais, de muitos outros animais. Enquanto que o herbívoro precisa comer muito menos, um carnívoro precisa comer muito mais, porque ele precisa ter uma quantidade de energia que aquele alimento não está mais oferecendo para ele, porque a energia foi sendo perdida ao longo da cadeia trófica, ok? Nas próximas aulas, mais para frente, nós voltaremos a falar desse assunto, voltaremos a tocar nesse ponto, mas para a aula de hoje é aqui que nós vamos encerrar. Esse exemplo também aparece na tarefa desta semana. Qualquer dúvida vocês podem fazer no AVA ou na videoconferência dessa semana. Bons estudos!